Nessa discussão toda que estamos tendo agora, os países, cada um com a sua visão de mundo na região e fora da região, sobre a região, não é um silêncio, mas há uma certa distância do país que sempre se confrontou com Israel diretamente. Desde a partilha da Palestina, depois em 56, em 67 e em 73, que é o Egito. Desde a época, lembrado, Gamal Abdel Nasser, que é o nasserismo, a influência que teve em todo o mundo árabe, né? Tentativa de fusão com a Líbia, que acabou fracassando em momentos certos com a Síria. Isso. Aqui em São Paulo, quem passa na 23 de maio, tem um viaduto República Árabe Unida, viu? Muita gente olha o viaduto e fala, mas o que é? Estamos retroagindo ao período Nasser. Por que de silêncio? Mesmo em relação à faixa de Gaza, que afinal tem a fronteira com o Egito, não é muito atuante. Ou seja, tem questões internas que explicam isso. Quais são as suas considerações? Porque, afinal, o Egito é a potência daqueles países mais próximos, Iraque, eu não estou colocando o Irã. Então, mesmo acho que com o Irã, não sei, a potência militar importante seria o Egito, né? Eu acho que até utilizando parte da resposta, né, do professor Vladimir, desculpa, se eu esqueci o seu nome. Mas essa perspectiva realista, ela é muito interessante, né? Porque dentro da academia a gente discute essas teorias e vira e mexe os alunos falam assim, mas ainda é aplicável? Nossa, poxa, olha aí. Né? Claro que é, né? Porque ajuda muito a gente a compreender alguns movimentos. Por que eu estou dizendo isso? Um dos autores, inclusive, que ele citou, o Kenneth Waltz, ele, inclusive, tem uma frase conhecida que diz que a paz no Oriente Médio seria possível se o Irã tivesse uma bomba nuclear. Porque essa perspectiva do realismo, inclusive, seja o defensivo ou o ofensivo, se eu me armo, né, o outro também não sabe o que eu tenho, então é melhor ninguém se agredir. Mas também existem outras perspectivas de eu preciso maximizar o meu poder para impedir que outros me agridam, né? Porque aí pelo temor também eu imponho isso. E eu acho que nessa disputa também e que tentativa de equilíbrio de poder, alguns estados eles vão se posicionar ou se colocar como supostamente neutros pela impossibilidade ou talvez incapacidade, vocês possam talvez analisar melhor, de se posicionar de maneira mais firme, até porque tem a perder em qualquer um dos lados que se posicionar. Veja, o Egito tem uma fronteira com Gaza, está desde o começo fazendo parte dessa questão de corredor humanitário. Se vocês bem se lembram, conforme Israel ia avançando e as pessoas iam tendo que ir para áreas mais longínquas de onde elas estavam, elas iam recebendo bombardeios no caminho e algumas tentavam passar pela fronteira do Egito. Só que essa fronteira também era controlada por Israel. Então, assim, até onde vai o controle ou a influência de Israel dentro desses territórios e até que ponto seria benéfico ou não para o Egito se posicionar a favor? Porque, afinal de contas, se ele se posicionar a favor, em algum momento a participação vai ter que ser muito mais efetiva do que simplesmente só controlar a fronteira. Mas aí, uma perspectiva super minha. E aí eu só queria acrescentar, né, se puderem, claro, quem souber mais, né, comentar sobre isso, mas é que em 2015 o Obama tinha feito um acordo nuclear com o Irã, né, em que foi então acordado ali que reduziria o enriquecimento do urânio a 0,37, que é muito, muito, muito menos do que se enriqueceria para uma arma, para a fabricação de armas, de entregar o que se tinha de urânio enriquecido e diminuir a quantidade de toneladas para 300 quilos, ou seja, para dizer que o programa era para fomentar a energia para a sua população, né? Enfim, desenvolvimento de tecnologias. Isso foi feito em 2015. Em 2018, no primeiro governo do Trump, os Estados Unidos saem desse acordo. Então, essa saída do acordo dos Estados Unidos tem uma sinalização muito forte para o Irã de, ok, agora você está livre para voltar a enriquecer urânio. Então, eu acho que isso não é um acontecimento que a gente deva esquecer. Claro. Porque esse retorno do Irã ao processo de enriquecimento de urânio, que agora está, de acordo com a IA, a 60%,
né? Supostamente, para a arma, você precisa de 80% de enriquecimento de urânio. Então, mas em 2025, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos disse que não, apesar do programa nuclear, ele não estava ativo. Então, a gente tem também algumas questões simbólicas que pairam no processo da guerra, que levam a gente a considerar alguns aspectos. Por exemplo, os militares, ou seja, Israel sempre dizendo sobre o seu domo de ferro, quanto é, de fato, extremamente eficiente. E aí, qual que é a estratégia do Irã? O ataque por estresse, ou seja, você vai jogar 150 mísseis, quase todos vão ser bloqueados, mas algum vai entrar. A destruição do prédio do Mossad, que a gente teve agora recentemente, mas ao mesmo tempo, qual é o caminho onde essas narrativas que você estava lembrando que o Netanyahu se utiliza para dizer, olha, tudo que é contra nós é antisionista, é anti-Israel, ok. A mídia, né, as redes sociais. Hoje, o que foi destruído e ao vivo foi a TV estatal iraniana. Então, assim, existe também não é uma manipulação no sentido de que só a partir do viés que se quer, não. Quero dizer, a maneira como a informação e os dados da guerra vão chegar para o mundo também está sob constante impacto dessa guerra. Então, assim, o Egito ou informação da guerra, ou quem está... Quem assinou o Tratado de Não Proliferação, até o que está plasmado nas mentalidades sobre o que é seguro e o que não é, né? Porque para muitos países e grande parte de alguns poderes dentro do Egito, Israel também é visto como um braço do Ocidente no Oriente Médio. Então, assim, é seguro Israel ter também armas nucleares, né? Não é declarado, mas há quem diga que tem 90, há quem diga que tem 400. Então, aí essa pergunta que você fez para ele é interessante. Quem pode ter e por quê? Valdir, certo? Até sobre esse conceito de balança de poder, do qual Kenneth Waltz fala bastante, realmente a ideia, talvez, por trás dessa aplicação no Oriente Médio, talvez fosse beneficiar a interpretação de que o Irã também pudesse ter armas nucleares. Mas aí teve uma entrevista que foi concedida não muito tempo atrás pelo Mohammed bin Salman, em que ele diz o seguinte, quando perguntado qual seria a atitude da Arábia Saudita se o Irã desenvolvesse armas nucleares, ele respondeu, nesse caso, a Arábia Saudita também vai precisar desenvolver armas nucleares. Então, esse balanço de poder no Oriente Médio seria, de todo modo, um balanço de poder muito instável. Exato. E Israel, me parece, não quer pagar para ver. Porque mesmo depois de 2015, quando a gente teve o acordo nuclear iraniano, foi um acordo do tipo P5+1, ou seja, todos os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, acabaram acordando com o Irã determinados limites de enriquecimento de urânio. Israel, mesmo assim, nessa época, não estava confortável com a situação. Exatamente. Mas acabou tendo ali confiança de que a diplomacia, de que o relaxamento de sanções econômicas poderia deter, né, a liderança iraniana de enriquecer urânio, mas essa certeza a liderança de Israel nunca teve. Aliás, de 2011 até 2015, quando esses acordos começaram a ser elaborados, o Irã tinha enriquecido urânio até 20%. Exato. Que é um pouco, já chegando no limite do uso civil, passando para um uso já técnico-militar. Então, Israel já teve essa experiência no passado e ele não quer, nesse momento do tempo, né, com o enfraquecimento geopolítico do Irã, pagar para ver se a balança de poder vai funcionar ou não no Oriente Médio, tendo o Irã armas nucleares. Só uma resposta, posso? Sim, claro, como não? É que eu me lembrei que a União Europeia, né, já disse, olha, se o regime do Irã cair, isso vai ser catastrófico e tudo mais. Mas o regime do Irã, ele já não é tão popular internamente. Então, um aspecto interessante esses ataques a instalações nucleares e energéticas no Irã são aquelas que vão tirar a energia da população. O que também ajuda a fazer com que a população faça um movimento de indignação, de revolta, de cobrar
uma solução, né? Ou seja, enfraquecer por dentro e por fora é um aspecto interessante também dessa maneira de Israel encarar o Irã.